Bolsonaro está inelegível. Foi essa a decisão do Tribunal Superior Eleitoral na sexta-feira. Inelegível porque não respeita a democracia, não respeita as instituições, não respeita as regras do jogo. Quem não respeita as regras do jogo não pode continuar jogando. Portanto, ele ficará fora do jogo. Por 8 anos, Bolsonaro não poderá concorrer às eleições. Atentou contra as urnas eletrônicas, fez reunião para esclarecer sua posição, falou publicamente, atentou contra as instituições. Aliás, o Supremo Tribunal Federal foi uma das instituições prediletas do seu atentado. Fez verborragia, incitou a violência e incitou também ações golpistas durante todo o seu tempo da presidência. Se elegeu pelas regras da democracia e depois quis não respeitar essas regras, ou quis se perpetuar, ficar no poder exatamente indo contra essas regras. Por isso ele não podia continuar. Não adianta Bolsonaro se vitimizar, porque ele não respeitou as regras, não pode continuar jogando. E também não adianta Bolsonaro, os bolsonaristas, falarem que Lula ou que o PT não respeita a democracia. Nós participamos de processo eleitoral desde 1989, ganhando, perdendo. Aliás, quando perdíamos, íamos para casa lamber nossas feridas e nos preparar para as próximas eleições. A esquerda nunca foi um risco para a democracia, nem no nosso país, nem no nosso continente. Aliás, a esquerda e a direita, quem é risco para a democracia no nosso continente, no nosso país e no mundo, é a extrema-direita. A extrema-direita que se baseia no fascismo, a extrema-direita que atenta contra as regras democráticas. Por isso, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi pedagógica, foi educativa, porque quem não respeitar as regras não pode continuar no jogo. E não é só Bolsonaro, não. Tem muitos colegas desta casa aqui que não respeitam as regras do jogo também, que, aliás, estão fazendo parte dos inquéritos que tem no TSE e no Supremo Tribunal Federal. Esses colegas também têm que responder, porque se eles não respeitam as regras pelas quais eles foram eleitos, eles não podem continuar onde estão. Então, eu espero, sinceramente, que o judiciário brasileiro seja firme, seja forte e coloque todos aqueles que pensam como Bolsonaro, que agiram, que por palavras, por ações, atentaram contra o processo democrático, que sejam responsabilizados. E a melhor responsabilização é eles não estarem mais no jogo. A política nesse país tem que ser feita através do processo democrático, da eleição nas urnas, pelo voto popular. É essa a mensagem que fica dessa decisão do Bolsonaro inelegível. Quero primeiro dizer dos êxitos do nosso governo, da felicidade que tivemos a semana passada, como, parafraseando o reitor da Universidade Federal da Bahia, saudou a língua portuguesa pelo prefixo I. O prefixo I nos deu a felicidade de dizer que Bolsonaro é inelegível. E isso, de fato, é o início da resposta a tantos crimes cometidos contra a nação brasileira, crimes, lamentavelmente, que precisam ser aprofundadamente periciados. 700 mil vidas, retardo na vacina, denúncias de tentativa de negociatas com vacinas. Isso entristece o povo brasileiro e deixou sequelas irreparáveis para milhares de famílias do Brasil. Nós sabemos que, se fossem outros países do mundo, já haveriam grupos de famílias ingressando com ações por reparação judicial dos responsáveis em relação à perda dessas vidas, que somente agora estão sendo homenageadas. E foram homenageadas, estão sendo, com a realização da Conferência Nacional de Saúde. É um grande momento da saúde brasileira. A ministra Nízia Trindade comanda este processo ao lado dos organizadores da conferência, que são as entidades articuladas no Conselho Nacional de Saúde. Usuários, prestadores de serviços, trabalhadores da saúde e o Estado brasileiro. A defesa do SUS é a tônica da conferência. Um outro dia é a tônica da conferência. Essa conferência que traz de volta o debate sobre democracia do SUS, sobre atenção básica,
que foi, infelizmente, desabastecida de recursos nos últimos anos e, sem dúvida alguma, aponta para um novo tempo na economia, da tecnologia, das ciências da saúde, da industrialização de medicamentos no Brasil, da diminuição do preço da cesta básica de medicamentos, como está ocorrendo em nosso país. Finalizo, presidente, dizendo que farei uma fala só sobre a questão da enfermagem, só sobre o Supremo, infelizmente, tomar uma decisão sobre a cautelar que tenta desaparelhar a lei votada quase à unanimidade dessa casa. É preciso que esta casa diga que já há lei do piso, 2 emendas constitucionais e que a enfermagem aguarda para finalizar do seu piso salarial legal e constitucional. Senhor presidente, antes de abrir a ordem do dia, eu gostaria de registrar, agradecer inclusive a recuperação da inscrição e gostaria de registrar o fato político mais importante desta última semana, que foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que tomou por 5-2 a condenação do senhor Jair Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos. Uma inelegibilidade que, obviamente, teve em conta o abuso do poder político e o uso dos meios de comunicação, o uso indevido dos meios de comunicação, inclusive os meios de comunicação oficiais. Mas é importante dizer que essa decisão histórica, importante para a sociedade brasileira e para a valorização da democracia e o respeito à lei eleitoral, não basta para todos os crimes cometidos por Jair Bolsonaro. Até porque ele responde a 24 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Poderia citar vários aqui: apologia ao estupro, incitação a atos golpistas, poderia citar aqui as joias sauditas, poderia citar aqui as milícias digitais. E nessa questão das milícias digitais, eu gostaria de entrar inclusive num assunto que está sendo tratado nesse plenário, que é o estímulo ao ódio, à violência. Sinceramente, eu não consigo entender como é que alguém pode usar a tribuna do Parlamento brasileiro para fazer a defesa de mensagens que estimulam a eliminação do outro só porque é diferente. Eu não sei porque tanto incomoda algumas pessoas a orientação sexual do outro, porque tanto incomoda as pessoas a diversidade humana, porque tanto incomoda as pessoas a existência da diferença, porque esse tipo de comportamento e de intolerância leva o Brasil a ter a estatística mais vergonhosa do mundo, do campeonato de assassinato da comunidade LGBTQIA+. Sinceramente, é crime também usar uma tribuna da Câmara, porque a imunidade parlamentar não cobre tudo, fazer a incitação ao ódio, à violência e ao assassinato. Porque é disso que se trata, o que se faz nesse momento na tribuna da Câmara. Como assim? A gente gostaria que os enrustidos dessa casa também aparecessem, assumissem a sua verdadeira orientação sexual e parassem de agredir a orientação sexual alheia, respeitassem a diversidade, respeitassem a diferença, valorizassem a diferença. Gostaria de mais 30 segundos. Respeitassem a diferença, porque só assim se alcança a paz. Porque a diversidade humana faz parte da cultura da paz. A diversidade étnica, religiosa, faz parte da cultura da paz. E o amor, a forma de viver, as relações de afeto, as diversas famílias existem na cultura brasileira. Então é impossível que se aplauda aqui um discurso que incite e defenda o ódio, a violência. Obrigado.